Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos aqui do local habitual, que é os estúdios da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que sexta sim, analisamos os temas que marcaram a semana. Fernando Lima, cá estamos nós para mais um Pontos. Exato. Boa noite. Acho que já ultrapassamos o programa 200. Ultrapassamos já há várias semanas. Estamos de facto em falta com os nossos leitores, porque não temos publicado a versão impressa. Mediafax. De qualquer forma, ela está disponível no Facebook e no YouTube. Mas o nosso compromisso é também termos uma versão editada por escrito, e essa está a falhar. Eu espero que a recuperemos nas próximas semanas também. Muito bem, hoje, caros ouvintes e telespectadores, vamos comentar, vamos olhar para a visita do presidente Nyusi à França, vamos comentar também o Comitê Central da Frelimo, a intervenção em Cabo Delgado. Final deste mês haverá uma reunião da SADC, aquela que foi adiada aqui em Maputo, o caso Nyusi. Vamos olhar para os números do arroz em Gaza. E antes de olharmos para esses temas, vamos ao tema de semana do nosso comentador, que é 89 mil veteranos. Exatamente. Antes de começar, o Comitê Central da Frelimo, e como é habitual, reuniu-se a Associação dos Combatentes, que é uma associação muito influente e que muitas vezes determina inclusivamente as agendas do próprio Comitê Central da Frelimo. E uma das notícias foi exatamente isso, que havia o registro de mais 89 mil veteranos. Ora, eu não posso deixar de me surpreender com este número, e era importante que a Associação dos Combatentes, quer o Ministério dos Combatentes, esclarecer este número. Pelo seguinte, quando foi o Acordo de Paz, as Nações Unidas procedeu à inventariação dos combatentes, quer do exército governamental, quer da parte da RENAMO, e do lado governamental o número não chegou, ou chegou a 70 mil. Ora, já por aqui há uma grande interrogação. Como é que o exército governamental, digamos, na sua fase mais importante, e também tomando em conta todos os oportunismos que houve nessa altura, oportunismos de parte a parte, é preciso que se diga, só registou 70 mil militares. Então, este número de 89 mil parece-me bizarro e muito exagerado. Tanto quanto eu sei das conversas que mantenho com muitas pessoas que vêm do tempo da luta armada, em 1974, e à altura do golpe de Estado em Portugal, em 25 de Abril, não haveria mais de 10 mil combatentes. Houve depois um engrossar de fileiras, que é perfeitamente compreensível, entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de junho, a data da independência, exatamente porque era necessário colocar forças militares em todas as províncias do país, algo que nunca tinha acontecido durante a luta de libertação. Vamos considerar que haveria uma duplicação de efetivos. Isto daria 20 mil homens e mulheres. Ora, 89 ultrapassa largamente estes números. Mais, todos os anos e em todas as províncias continua a haver processos de contestação em relação às pensões, à integração e à consideração de pessoas que são e que não são. Um exercício que praticamente não termina. Todos os anos. Portanto, parece que
o Estatuto de Antigo Combatente nasce debaixo das pedras. Todos os anos há novos combatentes. Mais pessoas envolvidas no pagamento das pensões na província de Cabo Delgado fazem-me notar que muitos daqueles que têm estatuto de antigos combatentes são jovens com 35, 40 anos. Ora, 35, 40 anos significa que teriam nascido à altura da independência, ou nem sequer teriam nascido à altura da independência. Mas fazem-me também notar, e mais uma vez em Cabo Delgado, que há aldeias em que toda a gente é antigo combatente. Ser antigo combatente é um estatuto, mas analistas do setor da agricultura fazem notar que desde que começaram a ser atribuídas pensões em muitos locais em Cabo Delgado, e não estamos a considerar agora os últimos efeitos da guerra em Cabo Delgado, diminuíram significativamente a produção agrícola. Porquê? Porque as pessoas têm uma pensão e as pensões dos antigos combatentes, em muitos casos, são superiores aos salários mínimos, tendo em conta que se tratam de meios rurais, são consideradas muito boas pensões, passe a expressão e passem as limitações que o termo comporta. Portanto, algo está errado e pela dignificação do Estatuto de Antigo Combatente, era importante que se clarificasse esta situação, nomeadamente se de facto havia 89 mil combatentes e qual é o termo, a equiparação de antigo combatente, uma vez que, por exemplo, sabemos que para a Associação dos Antigos Combatentes também os filhos são combatentes. Têm o estatuto idêntico ao de antigo combatente. Portanto, era importante exatamente por isso, porque penso que o país deve ter um grande respeito pelos antigos combatentes. Nós devemos venerar estas pessoas. Ora, se banalizar esse estatuto, perde também a força que tem o facto de determinadas pessoas terem esta classificação, terem esta graduação, da mesma forma que esse estatuto é dado em outros países, nomeadamente aos veteranos da Segunda Guerra Mundial, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Tem um grande simbolismo. Ora, a nossa equiparação é exatamente os combatentes da luta de libertação, e cabe às autoridades moçambicanas e também, neste caso, porque se trata de combatentes ligados à Frente de Libertação, portanto, o Partido Frelimo fazer respeitar e valorizar mais este estatuto de antigo combatente. Aliás, ontem também foi anunciado, olhando também pelos números, foi anunciado que serão construídas 250 casas. Significa que há antigo combatentes sem casa. Bem, e aí está outra incongruência. A este andar de 250 casas ao ano, nunca todos os antigos combatentes terão casa. Há uma situação de desigualdade, claramente, em relação a outros antigos combatentes que não têm casa. Já me parece que os números em relação às bolsas de estudo atribuídas, se não estou em erro, falou-se em 4 mil bolsas de estudo para filhos de antigos combatentes e bolsas de estudo para acesso ao ensino superior. Parece-me um número importante, significativo, e eu acho que é muito importante valorizarem-se os familiares, não entrarmos em esquemas de casas da Vila Olímpica e coisas no género de que já ouvimos falar, mas as pessoas beneficiarem de bolsas para o acesso à universidade, quer-me parecer que é muito importante, e é muito importante contemplar aqueles que se sacrificaram pelo país com, de algum modo, alguma recompensa por aquilo que fizeram pelo país e pela libertação. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos a Paris, vamos olhar
esta visita do presidente Nyusi, que foi um dos 15 chefes de Estado e governo convidados para a Cimeira sobre o Financiamento das Economias Africanas organizada pela França. Nyusi manteve vários encontros bilaterais, reuniu-se também com o presidente da Total, Patrick Pouyanné, que reiterou o que sempre tem dito, nada de novo. A Total diz que vai regressar quando as condições de segurança em Cabo Delgado o permitirem. Isto, Fernando Lima, contraria este grande entusiasmo da propaganda governamental que criou grandes expectativas desta visita. A verdade é que não foram atingidos grandes objetivos. Eu penso que sim, e é lamentável que se tenham criado estas expectativas quando à partida se sabia que era impossível. Basta contactarem-se quer os meios oficiais do governo, quer os meios oficiais franceses, nenhuma das partes tinha uma grande expectativa em relação àquilo que iria acontecer em Paris. Mas, também, como todos sabemos, as visitas e os resultados das visitas são preparados antecipadamente. Portanto, não é quando o Presidente da República entra no seu avião executivo e parte para Paris que se começa a desenrolar um filme e não sabemos qual é o fim do filme. Isto não significa que não possa haver surpresas. Também é possível que assim aconteça. Mas, de acordo com aquilo que ambos os lados tinham discutido, era muito difícil acontecerem grandes resultados. E, logo à partida, há uma questão muito, muito importante. Se o Presidente da República foi participar no encontro com 15 chefes de Estado, o Presidente francês, que é o hospedeiro, o anfitrião desta reunião, tem que dar atenção aos 15 chefes de Estado. Ora, mesmo que a situação em Cabo Delgado exija uma atenção particular, não é possível que Moçambique ultrapasse todas as regras protocolares e os dias só têm 24 horas. De qualquer forma, no segundo encontro, aquele que foi um encontro entre os dois chefes de Estado, o encontro durou 1 hora, portanto foi para além daquilo que estava programado, o que ambas as partes consideram que foi muito positivo. Ou seja, se o encontro demorou 1 hora, ninguém esteve a falar sobre o clima nem sobre a cor das gravatas. Significa que havia assuntos importantes para se discutir e para se clarificar. Também anoto como importante que o presidente moçambicano disse a missão foi cumprida, os resultados vão acontecer. Portanto, há determinados processos que estão em desenvolvimento que não vieram na mala nem vieram no avião presidencial de regresso, mas que podem acontecer, eu diria, a curto, médio prazo. Portanto, há um esforço mediático de se transformar esta visita num grande sucesso, mas e em função daquilo que forem as respostas, sobretudo da parte moçambicana, há que esperar, há que ter expectativas que outros desenvolvimentos possam ser desencadeados a partir desta deslocação a Paris. Tanto quanto eu sei, a parte francesa tinha uma atitude expectante. Ou seja, nós estamos aqui para ouvir o que o presidente de Moçambique... Sobretudo em questões de segurança. Exatamente. Mas, é assim, isto também corresponde a uma posição diplomática, porque se esteve aqui em Moçambique uma delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros
francês, se esta delegação teve contactos formais com a Presidência da República de Moçambique e com os vários ministérios. A narrativa não pode ser dramaticamente diferente daquilo que a delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros fez em Maputo. Portanto, eu não diria que foi uma visita negativa, mas claramente é preciso baixar as expectativas em relação àquilo que são os resultados concretos e objetivos da visita. 2, aquilo que poderá acontecer a curto, médio prazo decorrente desta deslocação à capital francesa. Depois temos já essas indicações de que a Total poderá paralisar as atividades entre 18 e 20 meses, que é um prazo também demasiado pesado para as expectativas que foram criadas. Claramente. Eu próprio fiquei muito chocado porque ao ouvir estes números, porque embora já os tivesse lido em várias imprensa, não atribuídos à Total, mas desta vez as fontes são ou da Total ou próximas da Total e, portanto, penso que o governo de Moçambique, melhor do que nós, também terá ouvido esta explicação e estes prazos. Ora, se numa primeira fase as declarações mais otimistas de Patrick Pouyanné punham o retomar das atividades sem qualquer problema em relação aos prazos de execução do projeto. 1 ano e meio a 2 anos é um prazo demasiado largo. Mas isto terá que ser alvo de negociações com os sindicatos bancários e com todos aqueles que já assinaram contratos de compra de gás. Mas o timing definido de 18 a 20 meses ou 18 a 24 meses tem em conta questões de natureza legal e contratual para o cancelamento que estão ligados ao cancelamento dos contratos. Portanto, é importante que toda a situação se resolva neste espaço. Este espaço também, de algum modo, confirma aquilo que os especialistas de segurança têm afirmado, que em menos de um ano não é possível preparar uma força moçambicana capaz de responder aos desafios de segurança em Cabo Delgado. Portanto, de algum modo, o prazo da Total se encaixa nestes problemas de natureza logística e de preparação das forças moçambicanas. Claro que depois há outros elementos a ter em conta. Todas as partes estarão a analisar a situação no terreno, como aqui evolui a crise humanitária, como aqui evoluem os ataques jihadistas, mais intensidade, menos intensidade, a restrição dos ataques a um número já identificado de distritos, o alargamento das situações a outros distritos de Cabo Delgado, eventualmente ações de violência em outras províncias. Portanto, muitas coisas podem acontecer em 18 meses e a Total, de algum modo, ou o seu executivo, de algum modo, foi criticado por ter confiado demasiado no governo de Moçambique ao dar, digamos, o aval para que os trabalhos recomeçassem em março deste ano, de estar clara que quando aparentemente não estavam criadas as condições, nem sequer em termos práticos se tinha estabelecido o tal perímetro negociado em janeiro, correspondente aos 25 quilómetros de segurança à volta da... E que metia a Palma, a vila de Palma. Claramente. Portanto, o posto avançado
que estava previsto para Palma nem sequer tinha ainda sido criado quando houve o ataque de 24 de março. O Presidente também encontrou-se com o Presidente Paul Kagame do Ruanda, mas a questão, Fernando Lima, é como é que esta variável Ruanda vai se encaixar na equação para se resolver o problema da violência em Cabo Delgado. Acha que a França vai entrar via Ruanda para se ter a ideia de soluções africanas para problemas africanos? Há comentadores que dizem que fazem declarações bombásticas, tipo, as minhas fontes dizem-me que eu não vou tão longe, mas daquilo que sei, a França deixou claro que não está interessada em colocar forças francesas em Moçambique, nem sequer os regimentos... Mas lembrou que tem forças no sul do Oceano Índico, claro. nas Ilhas Reuniões, que podem... Era aí onde eu ia. Sim, era aí onde... Não, por exemplo, nos momentos mais complicados de Palma, chegou-se a equacionar uma intervenção de uma qualquer força de intervenção rápida, passa a repetição, em Palma, para, portanto, afastar a extensão e outros danos em relação ao ataque dos jihadistas. A resposta do governo foi rápida, não tão rápida quanto a Total gostaria que fosse, mas foi suficientemente rápida para assegurar uma presença em Palma e para afastar todas essas pressões para uma força entrar em Palma. Tanto quanto eu sei, até da Europa chegaram essas sugestões para o presidente Nyusi, que nessa altura recebeu vários telefonemas de seus contrapartes. Mas estávamos nas forças francesas. As forças francesas, o governo francês e a Total, e é importante também dizer que a Total não é o governo francês, o governo francês não é a Total, enfatizam sempre que a questão da segurança é uma responsabilidade do governo de Moçambique, portanto, está fora de questão a presença de forças militares francesas em Moçambique. Quanto à questão precisa da participação ruandesa no conflito de Cabo Delgado, a França ouviu as explicações do presidente moçambicano, mas também não se predispôs, para já, a financiar e a apoiar uma força ruandesa em Moçambique, porque a França e o Ruanda também têm um dossiê doloroso a resolver, que é toda a questão do genocídio e das responsabilidades que o Ruanda imputa à França e à Bélgica em relação ao genocídio. Esta situação está em vias de ser ultrapassada, mas, tanto quanto eu sei, não está ainda ultrapassada. Portanto, continua uma incógnita importante saber-se em que termos seria a participação ou aconteceria a participação ruandesa. Mas, nas últimas 24 horas, começou a circular a informação, mais uma vez a partir da África do Sul, que poderá haver, de facto, a tal cimeira da SADC que Moçambique tinha afastado sem haver sequer prazo para ela acontecer. Isto foi acordado no encontro em Paris com o presidente moçambicano, entre o presidente moçambicano e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e o do Botsuana também. Exatamente. Aliás, também sabemos que o presidente do Zimbábue adoraria ter estado em Paris, mas ele não foi convidado a ir a Paris. Portanto, estes encontros e estas discussões
que teriam por fundo Moçambique não aconteceram com a participação zimbabuiana. Portanto, vai acontecer a breve trecho um encontro da SADC. Já discutimos aqui. Vai acontecer esse encontro da SADC final deste mês. Não há ainda uma data concreta, mas o presidente Nyusi já deu sinais de que Moçambique parece estar mais encostado para questões bilaterais. Absolutamente. E aí entra o ponto Ruanda, porque o Ruanda vai baralhar alguns debates sobre a participação da SADC, e isto poderá envolver outras participações de natureza bilateral. Aliás, eu acho que alguns analistas têm andado bem quando sugerem que Moçambique não favorece uma participação multilateral porque exatamente quer afastar determinadas críticas e determinados debates de porta aberta quando ao nível bilateral é possível manter-se sempre mais privacidade. Pese os comentários e a sucessão de entrevistas que o coronel Lionel Dick deu a propósito do envolvimento da força da DAG em Moçambique. Como contraponto, por exemplo, temos as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros português que, mesmo pressionado pela imprensa, mesmo pressionado pelo Parlamento português e por os diplomatas em Bruxelas, foi sempre dizendo que não discutiria nunca os acordos entre Portugal e Moçambique e os detalhes sobre os acordos de segurança entre os dois países. Ora, isto, claramente, ele está a mandar uma mensagem para o governo de Moçambique, que também tem os seus dramas, e os seus dramas são mais de fantasmas do que reais em relação a Portugal. Portugal, antiga potência colonizadora, na cabeça de muitos antigos combatentes e de pessoas mais idosas, de algum modo é reconhecer que a potência colonial regressa a Moçambique, mesmo que seja apenas para formar tropas moçambicanas, o que de algum modo me parece hipócrita e mesquinho, uma vez que há muitos anos que Portugal apoia a formação de militares e de polícias em Moçambique. Falamos isto também há uma semana, mas continua o drama humanitário. As agências internacionais, até também os Médicos Sem Fronteiras, têm se queixado de falta de acesso, por exemplo, para Quitunda, falta de alguém para dialogar e também problemas de vistos para entrar em Moçambique e para colocar alguns de seus trabalhadores no local. Esse assunto, falando de continua a não ser ultrapassado. Este assunto não está a ser ultrapassado e mais tarde ou mais cedo poderá derrapar para uma situação de conflitualidade entre a comunidade internacional e o governo de Moçambique. Basicamente, em que pé está este braço de força? Por um lado, há a barragem do acesso aos locais onde estão os deslocados por parte das organizações internacionais. 2, há uma grande pressão para essa mesma ajuda ser entregue ao governo de Moçambique. Ora, até agora, ambas as questões têm sido rejeitadas pelas organizações da comunidade internacional e pelos governos que, em muitos casos, apoiam
estas organizações. Sobretudo porque acham que o for entregue às forças que estão lá no terreno pode ser usado como uma arma contra talvez um grupo por acharem que apoiam a insurgência. Absolutamente. Enquanto que as organizações internacionais não olham para isso. Não, os Médicos Sem Fronteiras colocaram claramente a situação nestes termos. Voltando um bocadinho atrás, Moçambique tem que ter sensibilidade para este problema, porque, por exemplo, conta nas Nações Unidas com um aliado importante, que é o Secretário-Geral das Nações Unidas, que, tanto quanto eu sei, tem apoiado muito o governo de Moçambique, nomeadamente nestas questões humanitárias, quer o Programa Mundial da Alimentação, quer o Alto Comissariado para os Refugiados tem tido um papel importante e de relevo na crise de Cabo Delgado. Não vamos falar da OIM, porque a OIM tem um estatuto muito particular dentro do sistema das Nações Unidas, mas, mais uma vez, a OIM tem como seu diretor outro grande aliado tradicional de Moçambique e dos governos da Frelimo, o Sr. António Vitorino, que teve um papel fundamental no negócio de Cabo Delgado. Por outro lado, e voltando à questão daquilo que se passa no terreno, os Médicos Sem Fronteiras discutem, e isto parece-me também chave, discutem a necessidade da ajuda chegar a todos os moçambicanos, independentemente de onde eles estão. E isto traz outro problema que já foi colocado no cenário da guerra com a Renamo, ou seja, fica complicado para o governo de Moçambique reconhecer que há um outro lado das forças no terreno e que no outro lado também há a população e também há a população que precisa de ajuda. Ora, isto, em termos estratégicos e em termos operacionais, também é um problema. Como é que vai chegar apoio em comida ao outro lado sem que, por exemplo, os combatentes jihadistas se beneficiem dessa comida? Aliás, é muito claro que uma parte da população nas bases jihadistas é utilizada como escudo de proteção. Ora, se os Médicos Sem Fronteiras ou outra organização estabelecer canais de comunicação para o outro lado, há dois problemas que sucedem. Um, está-se a abastecer o outro lado do conflito. Dois, também desmonta outra argumentação do governo de Moçambique que diz: não sabemos com quem negociar, ninguém se identifica, ninguém reivindica nada do outro lado. Ora, independentemente do formalismo dessa questão, nós sabemos que existem pessoas do outro lado, existem comandantes que comandam os ataques contra o exército governamental, existe uma hierarquia nesta organização que comete esta violência contra as populações e contra infraestruturas do Estado. Não muito boas notícias. Este relatório da Agência Internacional de Energia que diz que os campos de gás em Moçambique não podem ser desenvolvidos se o aquecimento global for mantido a 1,5 graus, Fernando Lima. Mas é uma questão que vamos comentar logo depois do previsto intervalo. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, saímos do intervalo, falávamos de aquecimento global, sobretudo para os projetos de gás em Cabo Delgado. Pois, essa é outra espada apontada, não sei se à garganta ou ao pescoço dos moçambicanos, e já foi usada inclusivamente pela Val para justificar o seu desinvestimento em TET. O problema é real.
apesar de muitos moçambicanos envolvidos no petróleo e gás, mais ou menos dizerem que não vai acontecer porque os países industrializados não vão deixar e têm outros interesses que são muito superiores aos interesses de Moçambique, mas o que é certo é que os eventos vão acontecendo, há claramente um desinvestimento e um desapoio naquilo que são consideradas as energias sujas, nomeadamente o carvão. O gás, infelizmente para Moçambique, não é tão sujo como o carvão, mas não é mais não é mais uma energia que está no pacote das energias boas, ou seja, neste momento as boas energias são as energias verdes, embora haja muitos pontos de interrogação sobre a energia verde, sobre a capacidade das energias verdes e das renováveis serem alternativas ao consumo de energia de origem fóssil, como é a gasolina e o gás. Portanto, digamos que a nossa janela de oportunidade continua a existir, mas ela de algum modo está mais fechada, e Moçambique não pode ter sempre esta atitude de basófia, a achar que as oportunidades estão aí. Nós estamos sempre sentados em cima de uma mina de ouro e mais tarde ou mais cedo o Eldorado vai chegar. Eu dou apenas um exemplo. Esta semana, e acho que vamos falar sobre isso, sobre Mpandancua, Mpandancua serviu de pretexto para se recusar à Rio Tinto a navegabilidade, portanto, o transporte de carvão da mina de Benga pelo rio Zambeze. A Rio Tinto, pura e simplesmente, saiu do projeto. Estamos mais bem servidos pela ICVL. A ICVL é uma alternativa em relação à Rio Tinto. Claramente que não. E aquilo que eu quero dizer é que há de chegar o dia, sim, em que os caudais do Zambeze não darão mais para potenciar a navegabilidade do rio de Tete até à Foz. Mas, enquanto esta opção era viável, era importante utilizá-la. E não vale a pena fazer este fim-capé em relação ao Malawi, porque não gostamos que o Malawi use, porque queremos obrigar o Malawi a utilizar Climane e Nacala. Há qualquer coisa de uma obstinação de tentar bloquear o Malawi que muitas vezes eu não compreendo. Mas perdemos esta oportunidade e a Rio Tinto não volta para explorar carvão em Tete, porque as condições são mais complicadas. Ora, se nós continuarmos a criar muitos obstáculos, muitas dificuldades para outros investidores, exatamente o mesmo vai acontecer, e as condições que tínhamos há 10 anos não serão as condições na próxima década. Por exemplo, os estudos de Mpandancua neste momento têm 20 anos. Ora, isto significa que há 20 anos que estamos a discutir Mpandancua. Vai ser necessário fazer de novo um estudo hidrológico. E o estudo hidrológico o que é? É exatamente determinar o potencial de fornecimento de água às turbinas da nova barragem para gerar energia. Portanto, não é que a água existe sempre, está sempre disponível, mas há um bocado falávamos das questões das mudanças climáticas. Um dos problemas das mudanças climáticas é o problema de haver estiagens muito mais dramáticas em termos de queda
de queda de água, de secas prolongadas, nomeadamente a sul do rio Zambeze. Portanto, há uma série de prognósticos ao nível climático que estão para acontecer e que não nos ajudam muito em termos do aproveitamento dos nossos recursos. Eu não gosto destas visões catastróficas, mas temos que estar atentos às questões das mudanças climáticas e, portanto, não estou de acordo que tudo que acontece em Moçambique é mudança climática, como parece que está agora na moda dizer, mas é um tema para o qual temos que estar muito, muito atentos, porque todos os relatórios dizem que Moçambique será um dos países que será um dos mais afetados pelas mudanças climáticas. Vamos ligar logo, falamos um pouco de Pantancoa, vamos ligar logo aí. Esta semana foi anunciado que na Pantancoa arranca em 2024 um investimento de cerca de 5 mil milhões de dólares, mas o que ainda não está muito bem claro é sobre o no objection da ESCOM na África do Sul. Claro, eu penso que o engenheiro Carlos Chiume tinha implícita, me parece que esta pergunta não foi colocada e deveria ter sido colocada a variável África do Sul. De qualquer modo, o engenheiro Carlos Chiume, que é o responsável neste momento por toda a área de Mpandancua, deixou claro que o projeto é viável ou não é viável em função das necessidades energéticas do país e da região. Claro que em 20 anos muita coisa mudou na região, inclusivamente as variáveis em termos das opções energéticas. E o aproveitamento da energia a partir, tendo como base a força motriz da água turbinada, continua a ser, não parece que esteja, embora há muitos ambientalistas que também estão contra as barragens, ao problema das barragens no rio Zambeze estar a ser erigida sobre, digamos, uma das extremidades do Rift Valley, portanto ser uma área potencial de contrações das placas tectónicas. Não me parece que isso até agora prejudicou quer Caribe, quer Caorabassa, mas o importante é, e isso é que tornará o projeto apetecível para os bancos, é se há energia para vender ou não na região e no país. Sobretudo, eu diria, na região. A produção de energia nuclear continua a ser vista com hostilidade. A África do Sul estaria disponível para investir nessa área. Portanto, outras fontes são importantes, mas também o que é certo é que a África do Sul ainda não parece estar de costas viradas para todo o potencial que existe em Moçambique como fornecedor de energia elétrica, e não obstante os escândalos por que passa a África do Sul em termos de deficiências na sua rede energética, com muito mais apagões do que acontecem em Moçambique e com prejuízos muito maiores do que os prejuízos que acontecem em Moçambique. Vamos agora olhar rapidamente para outros temas. Vamos olhar para o Comitê Central que acontece amanhã. Fernando Lima, pelos temas que estão
em cima da mesa, os temas formais que vão ser lá discutidos. Não há grandes coisas. É o relatório de atividades da Comissão Política, o relatório do Gabinete de Preparação das eleições de 2019, vão olhar para os resultados, o relatório do Comitê de Verificação, aqui talvez o caso Samito, que ficou em banho-maria, e também o projeto do 12º Congresso. Já falávamos um pouco aqui na semana passada, mas o sumo poderia sair se alguém se atrevesse a tentar discutir a questão espinhosa que tem a ver com as dívidas ocultas e também a intervenção militar em Cabo Delgado, Fernando Lima. Absolutamente. Isto, digamos que há aquelas reuniões em que o sumo da reunião está naquele ponto mais ou menos abjeto, que está lá no fim, que diz diversos. Ora, os diversos podem comportar muitas coisas e o Comitê Central não é exceção. Independentemente da agenda, e já aconteceram outras reuniões em que foi objetado que um determinado assunto fosse discutido porque não constava da agenda. Portanto, muitas vezes o formalismo da agenda também é importante porque permite este tipo de argumentos. A questão é saber se as forças em presença podem impor, digamos, que não se discutam determinados assuntos porque não estão na agenda da reunião, porque inclusivamente são demasiado importantes para serem abrangidas pelo item diversos. De qualquer forma, e até agora, a tradição das reuniões do Comitê Central dirigidas por Filipe Nyusi é que ele tenta encorajar o máximo de debate, tenta encorajar a abertura e, portanto, esse tipo de encorajamentos, sobretudo quando a situação no país não é boa, sobretudo quando há claramente uma contestação à sua liderança, estes incitamentos a que as pessoas falem com liberdade, falem à vontade, levantem questões, podem exatamente propiciar a que determinados temas sejam questionados. E a questão de fundo resume-se num ponto que até ao momento não tinha surgido, que é, embora a questão da sucessão não esteja em discussão, os setores que são hostis ao presidente Nyusi querem desgastá-lo o mais possível, que é para lhe retirar o máximo de capital político que lhe permita, digamos, orientar a escolha do sucessor, como aconteceu no passado. Portanto, Filipe Nyusi não é exceção. Claro que eu digo Filipe Nyusi, mas isto não é uma questão apenas de Filipe Nyusi. Filipe Nyusi e aqueles que o apoiam, aqueles que neste momento estão no poder, têm os benefícios do poder. Exatamente é nestes setores, por exemplo, que se fala da possibilidade de um terceiro mandato, o que digamos, é um grande ponto de interrogação. Se o presidente Guebuza, que era reconhecido como um presidente muito forte e com muitos apoios, não conseguiu impor um terceiro mandato, será que existem condições para o presidente Nyusi forçar o caminho para um terceiro mandato? Parece-me difícil. Mas, a acontecer algo que contraria a agenda que está definida do Comitê Central, será sempre neste sentido. Procurar danificar a imagem do Presidente, tentar colocar-lhe obstáculos, tentar criar, digamos, um impacto negativo à sua ação governativa. Outro debate também que está ainda em círculos académicos, também alguns círculos restritos do partido governamental, isto que estamos a falar que é a sucessão de Filipe Nyusi, mas, Fernando Lima, há quem, porque agora que se vê é a vez do centro.
Mas há quem também argumente que seria de grande risco, por exemplo, a Frelimo romper com esta rotatividade étnica regional. Mas em círculos de dentro também acham que devia-se olhar para o perfil e a competência e não as origens étnicas e linguísticas do candidato. Como é que se posiciona aqui neste debate? Bem, é muito simples. Eu atiro, nem preciso atirar para canto. O Savana desta semana publicou uma bela entrevista com o académico João Pereira e acho que ele equaciona corretamente esta questão. Lá chegará o dia que também em Moçambique o mérito e a competência de cada um dos candidatos será muito mais importante que a sua origem. Infelizmente, e digo infelizmente porque tenho sempre como referência o presidente Samora Machel, a morte da raça, a morte da tribo, a morte da região. Eram palavras muito bonitas, não era apenas uma questão de palavras, eram princípios muito importantes e que, de algum modo, atalhavam caminho num continente com as tradições como é o continente africano. Portanto, por muitos anos, estes elementos vão continuar a ser importantes. Eu conheço este debate da impaciência das pessoas no Sul que sempre estiveram no poder, mas eu acho que não há condições objetivas para, eu diria, roubar esta oportunidade àqueles que se identificam como centro para terem o seu candidato. Vamos aos números do arroz. Ontem houve uma grande festa em Chongqing. Os números mostram que esta campanha terá um crescimento de 15%. Também a produtividade já anda nos 6 toneladas por hectare. Isto como resultado, Fernando Lima é realizado no quadro do Sustenta. É uma chapada com luva branca para os que vaticinavam o naufrágio do Sustenta. Eu acho que é mais que isso, e acho que as lições também têm que ser mais abrangentes da questão ser contra ou ser a favor do Sustenta. Claro que o Sustenta tem os seus erros. Começou à partida com um tique megalómano. Há claramente esse tico, há muito de marketing à volta do Sustenta, mas aquilo que me parece relevante é o Sustenta poderá ou não alterar os paradigmas no campo em Moçambique. O Sustenta poderá ou não alterar a vida dos camponeses. E são estas respostas que é preciso responder. Não é se gosta ou não de Celso Correia, se Celso Correia vai ficar melhor ou pior na fotografia. Isso para mim é secundário. É completamente secundário. Para mim o importante é conseguimos reduzir as importações de comida. O nível de segurança alimentar no país aumentou. Os rendimentos da população rural estão a aumentar de forma estável. Isso é que são questões importantes que é preciso responder. O Choco é o Limpopo e o Vale do Limpopo são uma pequena gota, portanto é preciso agregar as áreas orizícolas de Sofala, da Zambésia. Infelizmente não podemos falar de Cabo Delgado neste momento. O Vale do Messalo é um importante produtor de arroz. De qualquer forma, e também espero que haja auditorias independentes. Por exemplo, espero que o Observatório do Meio Rural, que tem gente muito competente para analisar a evolução
da agricultura em Moçambique se pronuncie sobre estes números do sustenta. Mas para já são boas notícias, não só ao nível da produtividade atingida, mas também com o aumento da produção. Claro que, tendo dito isto, não deixo de colocar outro ponto de interrogação, que é como é que o arroz produzido em Moçambique vai concorrer com o arroz importado. E, bem, não sei se a experiência do açúcar poderá ajudar, mas esta questão... A questão, por exemplo, de impor taxas protecionistas para proteger o... Eu não gosto do recurso a esse protecionismo, mas algo terá que ser feito para, de facto, compensar a produção nacional, mostrar que vale a pena produzir em Moçambique. Mas é preciso sempre enfatizar: vale a pena produzir em Moçambique, mas não é produzir a qualquer preço, senão vamos outra vez derrapar para aquilo que se passa em Cuba com a produção do açúcar, com os dramas da produção de cereais na União Soviética, em que os números eram manipulados, os custos de produção eram completamente insuportáveis. Portanto, nós temos que ter em conta que vivemos numa situação de economia de mercado e que o mercado contempla exatamente o facto de haver camponeses na Ásia, com subsídios ou sem subsídios, que produzem a preços mais baixos que Moçambique, e o moçambicano que vai ao mercado esquece facilmente o seu nacionalismo e o bater a mão no peito quando compara o preço esqueço-me o nome do arroz da Tailândia. Não, esses eu conheço todos, porque esses fazem muita publicidade, mas há um arroz específico do Choque, que agora tem um nome novo, já não é Tia Rosita, havia o arroz Palmeira, por exemplo. Eu compro arroz da Palmeira, gosto muito do arroz da Palmeira, sei que o arroz da Palmeira é um arroz fresco, mas, digamos, o arroz da Palmeira é um arroz gourmet, ou seja, o meu bolso dá para comprar de vez em quando o arroz da Palmeira, mas não é para todas as pessoas, não é para aquele pai que tem 6 bocas à sua frente, que tem, para além de que duvido se alimenta a sua família de arroz ou de milho, embora isto também tenha outros problemas de natureza cultural, que não passa apenas pelo preço. Mas quem tem que fazer contas às bocas que tem à volta da mesa facilmente esquece que o arroz foi produzido em Moçambique ou o arroz foi produzido na Tailândia. Vamos fechar com Manuel Chang, que é a carta da PGR, que está a pressionar Pretória a tomar decisões de extraditar Manuel Chang. É um atirar de toalha, desistindo de lutar para que Chang venha para Maputo? Não sei, à partida parece, porque aparentemente o ponto central é, seja Nova Iorque, seja Maputo, que seja... Mas há quem acredita, aqui setores aqui em Maputo, de que o julgamento de Jean Bustani fixou jurisprudência. Manuel Chang, indo para os Estados Unidos, pode chegar, mas parece que o que interessa não é se é declarado culpado ou não culpado. É que fale, é que tenhamos informação, tal qual tivemos no julgamento de Jean Bustani. Não ficaremos a saber que foram transferidos 10 milhões de dólares. Absolutamente, acho que podemos acabar o programa com a tua opinião, porque é exatamente assim o cenário que eu antevejo em relação a Chang. Não fico tão preocupado se é condenado ou não por um tribunal de Nova Iorque. Aquilo que eu sei, de certeza absoluta, é que os moçambicanos terão, mais uma vez, a oportunidade de conhecer pormenores deliciosos sobre esse escândalo que
a todos nos prejudica. Muito bem, Fernando Lima e caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde comentamos a visita de Filipe Nyusi à França, olhamos para também, antecipamos o Comitê Central da Frelimo, a reunião começa amanhã, vai durar também até domingo, comentamos sobre os números do arroz em Chocó e também a questão do caso Manuel Chang. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.